Fala galera, estamos chegando com mais um Pode Dar Errado. Hoje um Pode Dar Errado especial, amigo. Especial, primeiramente, como é que você tá? Olá, tá olha, bem? pela primeira vez eu não vou zoar a sua entrada, viu? Foi boa. Tava na hora, né? Foram todos os episódios que tu zoou, hoje eu né? vou fazer diferente. Vou falar, nossa, como você apresentou bem, assim. Vou até elogiar o seu cabelo, então. Gostei. Já que a gente tá aqui, né? trocando eu elogios, sendo aqui já verdadeiro com aproveito. você e você sendo falso. Amigo, acho que você tá um pouco inseguro, porque eu realmente gostei do seu cabelo. Já é a segunda vez que eu elogio pra você. Sério, você gostou mesmo? Eu gostei. E por que você tá com esse cabelo? Explica pra gente, divulga pra gente. Eu tô na peça, Que peça? não sabem, Eu não? fui assistir a peça do Felipe. Fale você, Ó, o que você achou da peça? Cara, eu gostei bastante, mas você que não curte muito teatro, ó, não vai, porque é 3 horas de peça, tem 2 intervalos, mas São 2 partes, né? é 2 partes. Ao todo são isso. 6 horas. Mas enfim, a herança, a gente tá lá no Teatro Vivo. Eu, Reinaldo Giannichini, Bruno Fagundes e uma galera muito legal. E, assim, se você quiser assistir, vá. Mas você vai ter que fazer uma lista de espera ali, vai ter que tentar na hora, porque tá tudo bombando, esgotado né? já. Não, e o Felipe arrasa, tá? É a primeira vez que eu elogio ele aqui. Isso é uma publi, ele pagou pra eu elogiar ele, mas ele tá incrível na peça. E aproveitar também, ó, se inscreve no nosso canal, a gente bateu os 2.000 inscritos, amigo. Olha sem só. divulgação nenhuma, sem nada, a gente já tá com 2.000 inscritos. Isso aí. 2006, pra ser mais honesto aí com vocês, tá bom? E aí, amigo? Vocês é minha mãe, É. meu pai, minha irmã. A minha mãe não é, porque eu já deixei claro que minha mãe odeia podcast. Ela nem sabe que é podcast, né? Mas vamos do que interessa, vamos falar da nossa convidada Quem de que é a hoje. nossa convidada de hoje? Olha só, ela é considerada a nova aposta do pop nacional e tem um trabalho autoral que aborda temas importantíssimos como representatividade, autoestima, empoderamento, racismo e tantos outros. Ela é cantora e compositora, nascida em BH, Belo Horizonte, e canta desde os 3 anos de idade. Ela é Rubi! É um prazer, gente. Muito gostoso estar aqui com vocês hoje. Estou muito feliz. Pô, Obrigado a por gente que estar tá aqui. feliz de receber você. Ela é a nossa segunda convidada de fora de São Paulo, né? A gente tá meio nacional já, amigo, né? A gente teve um convidado internacional, né? A Lorena de Lisboa e agora a Rubi de BH. Isso, Belo De Horizonte. BH. Mineirinha, raiz. Mineirinha. E a gente tava falando antes que você tá em São Paulo a trabalho porque tá bombando, né, Rubi? Tá fazendo muita coisa. Hoje já vai pro Rio de Janeiro, vai cantar. Gente, a agenda dela tá bem concorrida, tá? A gente tá gravando isso aqui agora, são 7h30 da manhã, pra gente conseguir disponibilidade na agenda da Rubi. Olha, hoje eu acho engraçado, porque a minha vida é muito intensa. Tem vezes que eu fico uma semana tranquila, sem nada acontecendo, e aí, de repente, todos os compromissos se amontoam na próxima semana. E aí eu tenho, sei lá, 2 compromissos em 2 cidades, como hoje, no mesmo dia. Mas eu gosto muito dessa rotina, dessa correria gostosa, porque eu sinto que quando eu estou em movimento, que eu estou construindo, eu me sinto muito bem, sabe? É uma coisa que me estimula sempre a ir mais. Então, é gostoso. E a sua base é BH, é Belo Horizonte. Isso, atualmente sim. E daí você fica fazendo essas viagens malucas, vai e volta, vai e volta. Exato. E assim, é um pouquinho complicado, porque BH, o aeroporto é fora da cidade, né? Então é uma viagenzinha para chegar até o aeroporto. Por isso eu tenho a pretensão de me mudar para São Paulo, para conseguir ficar mais perto, né, dos compromissos e também para ampliar o leque de oportunidades. Ai, que legal. Nossa, mas fora de BH, eu não sabia disso. É em Confins, né? Tipo, Confins É não é BH. Eu Confins. achava que era um bairro de BH. não, eu não é um cresci bairro, achando isso. é longinho, assim, dá Aham. quase É uma uma hora. viagem. É mais longe que a ponte, né, de BH Fora de BH, para São fora de Paulo. BH, fora de BH, isso mesmo. É isso, Se eu estiver errado, vocês me A gente precisa dar uma pesquisada. Mas se não for, porque é muito longe, não tem jeito. É Minas. mais de meia hora de É, distância? é mais, Então é é mais. longe. Pô, Então é outra longe, cidade. é longe. Se bem que meia hora em São Paulo é a gente vir de casa até aqui, né? Amigo, Mas eu fui... é a proporção diferente, né? O tamanho de São Paulo. Não, mas gente, eu fui assistir o show do Coldplay, que é no Morumbi. E eu moro no centro de São Paulo. Eu saí 5h30 da tarde de casa. Cheguei lá 9 da noite. Cara, Dá é pra- muito loucura. absurdo, né? Dava pra ter ido pra BH de carro. Então, se você tá pensando em vir pra São Paulo, desiste, Rubi. Isso é todo dia, tá? Tem Às que vezes ser o trabalho estratégico, compensa, sim, mas às vezes não. Às vezes você fica mais tempo Trânsito. no trânsito que trabalhando, entendeu? Sim, tem essa questão. Mas de onde que surgiu essa coisa de cantar em BH? Você canta pop em BH.
que é um celeiro da MPB, né? Que a gente tem o Clube da Esquina, né? Tem agora o BK que a gente estava falando antes, né? De onde surgiu essa ideia e como que você chegou até esse lugar que você tá para ser a nova aposta do pop nacional? Isso é um fardo, hein? Olha, eu gosto de lidar com esse título e essas questões como uma possibilidade, sabe? Porque eu acredito que a expectativa em torno de um artista é muito grande. Não só do artista, principalmente dele, né, que está ali produzindo e fazendo sua arte, mas também da família, dos amigos. Então, é todo um círculo ali que prospecta em você uma expectativa diferente. E a gente tem que saber lidar com as nossas próprias, né, expectativas e com as das outras pessoas, entendendo o lugar que a gente quer chegar e tentando usar essa expectativa como uma mola propulsora, sabe, para você alcançar seus sonhos, e não como uma pressão. Então, eu tento levar assim como uma possibilidade, entendendo todas as facetas que uma carreira acarreta, né? Sim. Mas é difícil, né, também lidar com essa coisa da expectativa do outro, né? Sim. Porque isso também te estimula, né? Isso também te afeta, porque é isso, você tem que lidar com as suas expectativas, com as dos outros e lidar com a ansiedade. Né, artisticamente é muito difícil a gente lidar com tudo isso. Mas né? vocês acham que na carreira de vocês o pior é lidar com a expectativa de si mesmo ou a expectativa dos outros, assim? Porque eu sinto que muitas vezes o maior problema para mim é a pressão que eu coloco em cima de mim mesmo, sabe? E nem tanto expectativa das outras pessoas, assim. Eu acredito que tudo na nossa vida, assim, alguns insights que eu tenho tido assim, nos últimos dias, que tudo na nossa vida não é sobre o outro, é sempre sobre a gente. Então, essas expectativas, elas vão existir independente da sua vontade e do seu controle. Mas o que você pode controlar é como você lida com elas. É a forma que você vai absorver isso. Então, o que eu foco é na forma que eu vou absorver e lidar com o ego, né? Porque existe essa questão, né, de que às vezes o outro tem uma expectativa e você quer preencher aquela expectativa, não é nem porque você gosta daquilo ou porque você deseja, mas porque você quer provar que você é capaz para o outro. E eu estou buscando a cada vez mais provar para mim mesma a minha própria capacidade e me desafiar dentro do que eu acredito pertinente para mim. E eu acho que isso é muito importante quando você entende que a sua régua ela é sua, não é tipo, você não tem que ser medido pelo outro nesse lugar, sabe, de decidir para quais são os seus desejos, quais são os seus sonhos, né? Então, tipo, quais são os lugares, né, que você... Eu, assim, minha mãe, desde quando eu era pequena, sempre falou assim, não liga pro que as pessoas pensam, sabe? Tipo, e eu acho que isso, como criança gorda, assim, sabe? Tipo, isso me ajudou muito, sabe? A lidar com bullying na escola, com um monte de coisa, sabe? Então, eu acho que eu sempre fui tirando esse peso do que as outras pessoas pensam sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre as coisas que eu escolho. Mas ao mesmo tempo a gente lida também com as nossas próprias demandas, né? E isso é complicado, mas é um equilíbrio. Mas você falou que você sente muito eu acho que pra mim, né? a pior parte não é nem a expectativa que os outros colocam em mim, até porque eu acho que ninguém coloca expectativa nenhuma em mim. Pois né? Ninguém acredita em você, né? Acho que ninguém acredita no meu potencial. Então eu acho que isso faz Mas você acredita em você? Então, não também. Por isso que eu acho que esse é o grande problema, né? Mas eu acho que isso é muito complicado, assim, porque quando você lida com as suas expectativas já é uma grande questão, assim. E quando você começa a ligar para essa expectativa dos outros, eu acho que é pior ainda, né? Rubi, posso mudando de assunto rapidinho? Mudando não, só voltando a um assunto que eu tava falando aqui na apresentação. Você começou a cantar com 3 anos de idade mesmo? Sim, tipo, muito novinha, muito novinha. A minha história com a música começou na igreja. Os meus pais, eles sempre, assim, desde que eu nasci, eles são membros de igreja, evangélicos e tal. E aí, eu indo pra igreja, tendo contato com a música, eu me apaixonei, né? De pequenininha, minha mãe conta que eu ficava lá na frente, querendo participar. E aí, teve um dia que o pessoal me deu a oportunidade e eu fui lá toda corajosa, comecei a cantar e daí não parei mais. Que legal, que legal. Então, tipo, a minha escola musical é a igreja, que é um canto mais R&B, um canto mais emocionado, né? Assim, mais emocional.
E o contexto da igreja, ele é um contexto muito especial, porque ele trabalha muito essa questão do ego, eu acredito, sabe? Fazendo uma análise assim, de como era as coisas na minha época, né? Não sei hoje, porque eu não estou cantando mais, não atuo mais nesse lugar, mas na sua época de igreja. Na minha época de igreja era... Ela falou, na minha época, eu pensei, meu Deus, que época? Não, na época de igreja, na minha época de igreja, porque eu cantei dos 3, né? Comecei a cantar com vocês até os 18 anos, então eu Se aposentou cedo da igreja, né? Não, mas é que o amor continua aqui dentro. Assim, eu amo adorar a Deus, independente de instituição e tal. A minha fé é uma coisa muito pessoal. Acredito que a fé da gente é uma coisa muito importante, sabe? Porque é uma parte fundamental do nosso existir, né? Para além da matéria, nós somos sentimento, espírito, alma, tipo, eu acho que se a gente ficar limitado só no que a gente vê e no que a gente consegue experienciar materialmente, é muito limitado, sabe? Então eu gosto muito de trabalhar minha fé, o meu mundo espiritual, e isso é uma coisa que eu aprendi, que o monopólio da minha fé, o monopólio do meu contato com Deus não pertence a ninguém, ele é livre, sabe? Então... É a sua forma de adorar, né? A minha forma de adorar Jesus e de me conectar com Ele. É o que eu acredito. Eu falo muito assim, que eu sou uma pessoa muito religiosa, mas eu não tenho religião. Porque eu, desde pequeno, eu fui criado... Parte da minha família era adventista naturista do 7º dia. Daí uma outra parte era espírita e outra parte era católica. Então, assim, 3 vertentes totalmente diferentes. E eu tive oportunidade, quando criança, de visitar esses 3 lugares, assim. E eu fui... Enfim, eu também concordo com você, que eu acho que a fé é uma coisa muito particular, pessoal, muito pessoal, e independente de instituição. Porque, enfim, isso é uma opinião minha, né? Eu acho que a instituição, ela é feita por homens, né? Pelas pessoas, né? E toda vez que a gente tá falando sobre a humanidade, a gente fala sobre os erros da humanidade. Então, é muito delicado isso, né? Falando mal de... Não, mas até o Salmo 13, né? Que ele diz que... Mentira, eu não conheço a Bíblia. Você não conhece nada, amigo? Não, mas eu não vou saber um salmo de cor, né? Mas você eu conheço a Bíblia. Você não teve nenhuma religião? Pergunta qualquer coisa da Bíblia que eu sei. Eu só não sei o salmo. Amigo. Pergunta, fala. Eu não vou perguntar nada. Gênesis. Conheço Gênesis. A criação do mundo no 7º dia descansou. Conheço a Bíblia. Olha. Não, mas você teve alguma religião? Cara, eu sempre fui luterano protestante. Que a minha infância toda, assim. Mas eu fui expulso da igreja quando eu tinha 13 anos porque eu não decorei o credo. Daí tinha aquelas coisas, não era catequese, era introdução, que a gente chamava, instrução. Daí era todo sábado de manhã, eu cheguei lá e eu não sabia o credo. Daí o pastor falou assim, tu só volta aqui quando souber o credo inteiro. Daí eu falei pro meu pai, e o meu pai já estava meio puto com o pastor, porque ele queria que o meu pai pintasse a igreja de graça, porque o meu pai é pintor, né? Daí o meu pai falou, então a gente vai trocar de igreja. Daí eu nunca mais fui pra igreja. A minha relação acabou assim. Mas eu tenho as minhas crenças. Maluca. Mas é a minha muito história. Aleatório. Essa é a minha história com a religião. Não, mas eu tenho as minhas crenças. A gente estava até falando disso antes. Eu acho que é isso que a gente estava falando. É uma coisa muito particular, né? Eu acho que é o que a gente constrói dentro da gente, né? Muito. E dentro do próprio cristianismo, né? Que foi a religião que eu cresci. Dentro da Bíblia, né? Jesus, ele vem, e quando ele vem, o véu é rasgado de cima a baixo. Antigamente, no Antigo Testamento, para falar com Deus, a gente precisava de um sacerdote, a gente precisava de um líder que estava ali dedicando a sua vida em santidade para entrar no Santos dos Santos, que era um lugar que ninguém podia entrar, e se esse líder estivesse em pecado, ele morria lá dentro, porque a presença de Deus estava ali, naquele lugar, naquele lugar fechado. E quando Jesus vem, esse véu que separava o povo, né, de adorar a Deus e entregava esse monopólio na mão desse sacerdote, ele é rasgado. Então Jesus, ele vem e o contato agora é direto. Jesus, ele se torna essa ponte. Não existe mais uma ponte humana. Então Jesus, ele é o caminho, e, né, na Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então você não precisa de uma instituição ou de uma pessoa ou de um líder para se conectar com Deus. A conexão é Jesus, é através de Jesus, é através do sacrifício de Jesus.
E eu vejo isso como a maior liberdade. Não que isso anule a necessidade de instituições. Eu acredito muito que as instituições, elas são boas em muitos aspectos, como ruins em vários outros, como qualquer coisa nesse mundo. Porque a gente, de novo, são humanos, então a gente vai encontrar pessoas que realmente estão ali se dedicando, que realmente sacrificam sua vida e vivem de acordo com o que elas pregam, e pessoas que utilizam desse evangelho para manipular massas. Sim. E fazer dinheiro e fazer assim jogo político. Então existe esse lado. A gente não pode negar. Eu acredito então que a gente, pessoa, deve entender e ter uma capacidade de fazer essa leitura. Será que a minha conexão com Deus, ela está baseada tipo em mim, Jesus, ou ela está baseada tipo nesse contexto do cristão, né? Ou ela está baseada no que o pastor fala e eu só acredito no que ele fala e para mim aquilo ali é a verdade absoluta. Você precisa ter a sua própria busca, sim, sabe, claro, por aquilo, né? Eu acredito que a nossa busca pessoal é a mais importante de todas. E você teve porque assim, você começou no gospel, né? Para fazer essa transição pro pop, como é que foi isso? Foi uma escolha ou foi algo natural? Como é que foi isso? Olha, eu falo muito, hein? Já vou avisando, então vou contar a história inteira. Eu já achei que é pra hablar mesmo. Eu vou até me corrigir aqui, porque eu falei, eu Polêmicas. conheço a Bíblia. Depois que ela falou, eu pensei, eu acho que eu não conheço nada da Bíblia, né? Claramente Não, o ela falou problema do várias coisas que eu não Vinícius- sabia. não O conheço. Vinícius, ele acha que ele conhece tudo, mas ele não conhece nada, entendeu? Que isso, Eu sou Vinícius. jovem, eu tenho muito para aprender. amigo. Ai, Tenho que muito lindo. Só sei que nada vivenciar. sei. Mas e aí? Mas, amigo, antes de entender essa transição, eu queria só te perguntar uma coisa que você falou que começou muito cedo, né? Uhum. Como é que foi com seus pais? Assim, teve um estímulo deles para você cantar? E quando você resolveu mudar essa parte da transição, teve alguma questão deles de falar, não, a gente quer que você cante gospel. Louva, louva. Como é que foi isso? Então, eu vou contar assim, vou tentar dar uma sintetizada na história, porque é longa. Não precisa, pode contar Pode inteiro, contar que a com gente gosta da detalhes. história. Ô, gente, olha as polêmicas. Pode contar tudo. Vamos que vamos. Então, eu cresci numa igreja que é muito rígida. O sistema da igreja, tipo, você não podia cortar cabelo, passar maquiagem, usar calça. Mulheres não podiam usar calça Que nem comprida. a Adventista Naturista Sétimo Dia também, não pode comer carne, não. Tem todo uma série de coisas que implicam na sua vivência Mas diária. espera, não usar calça, tem que usar aquelas Saia. saias longas. isso. Saia abaixo do joelho, blusa só assim, que nem essa aqui fechadinha, sem decote, não pode cortar cabelo, passar maquiagem, enfim. É uma série de regras, né, que chama RI. Até escola, né? Tipo, você tem Tudo. educação é dentro de casa, não tem uma coisa assim? Então, essa não tinha educação dentro de casa, mas quando eu entrei para a escola, minha mãe foi até a escola pedir permissão para eu ir de saia, porque eu não podia usar o uniforme de calça, porque eu cantava na igreja, então eu não podia. Aí minha mãe foi até... Inclusive, tem gente que, na época, né, eu não sei se mudou hoje em dia, mas na época, quando eu era criança, eu lembro de pessoas, assim, membros da igreja, que perdiam, às vezes tinha que sair do emprego, porque o emprego não aceitava a pessoa ir de saia, então ela tinha que mudar para ela conseguir estar ali dentro do que a igreja pedia, né? Do que a igreja Sim. ordenava para os seus membros. E aí eu cresci em um ambiente que era muito limitado. A minha casa não tinha televisão, porque não podia. Eu só podia... Tinha uma série de coisas. Músicas que podia, que não podia escutar, coisas que podia ou não fazer. Internet também. Não, internet era... Na verdade, tipo, Nessa eu acho época que não existia. na internet ainda não Não era. não era o bom Sim. ainda. Eu cresci ainda sem... Eu cresci com o pezinho no chão, brincando, sabe? Então foi diferente a criação. Mas nesse contexto, tipo, a minha vida era escola, igreja, escola, igreja. Então ou eu estava na igreja, ou eu estava na escola e brincava assim, no portãozinho da minha casa só, no máximo. Minha mãe, tipo, era muito, sabe, rígida com tudo. Então, assim, ela tinha o controle absoluto sobre tudo. E aí eu cresci dentro desse contexto, cantando, eu amava, né? Era um momento que eu sacrificava tudo isso para ter isso, sabe? De poder estar cantando lá, porque eu gostava muito de adorar e de estar ali na frente ministrando. Só que eu sempre fui uma criança muito solitária, tipo assim, eu nunca deixei de ser eu mesma para pertencer a algum grupo. E isso me custava muito, tipo, não participar de várias coisas, porque eu não queria ficar tirando partes minhas. Eu não tinha essa consciência, mas hoje eu enxergo dessa forma. Que, tipo, eu via coisas acontecendo e que para mim não fazia sentido, então eu ficava muito perto de adultos. Tinha a ver com quem você era, né? Sim. Não era uma coisa que você estava seguindo regras da igreja. Você era assim, né? Não, em relação a essas proibições, não. Eu sempre fui muito vaidosa, eu queria muito Ah, tá, poder... você queria. Eu queria muito.
muito. Meu sonho era passar uma maquiagem, meu sonho Usar era... uma calça jeans. Era usar uma calça... Meu sonho, quando a escola falou, olha, para minha mãe, falou, agora não dá mais, porque ela precisa fazer educação física, não dá para ela fazer educação física com saia, ela tá perdendo as atividades da escola, então ela vai ter que usar e tal. Vai e aí, te isolando, né, querendo ou não. Foi. E eu sempre gostei muito de esporte, eu sempre fui muito ativa, assim. Eu sempre fiquei quietinha na escola, mas eu era hiperativa, assim. Eu acho que eu sou um pouco TDA, não sei. Porque várias coisas roubam minha atenção ao mesmo tempo, e aí eu ficava com muita vontade de participar do rolê e tal. E aí, quando eu pude usar a calça, eu lembro que eu chegava da escola e eu ficava fazendo uma hora para tirar a calça, porque eu queria ficar o dia inteiro com o shortinho da escola, sabe? Eu ficava olhando no espelho, aí eu colocava outra blusinha, assim, minha, Com para que poder... idade isso, Rubi? Eu acho que foi, tipo, uns 7 para 8 anos, assim, essa mudança de poder usar essa calça da escola. Porque chegou, tipo, entrei... E era uma calça da escola, de uniforme. Da escola, de uniforme, era... com o nome da escola, não era nada... Mas aí, para além dessa questão, eu tinha uma tia que, infelizmente, não faz mais parte do nosso meio, Deus levou, que ela me ajudava muito, porque aos finais de semana, quando minha mãe liberava, eu ia dormir na casa dela, e aí eu ficava assistindo MTV, que tinha aqueles clipes dos anos 2000, hip hop, então eu ficava apaixonada com os clipes, eu ficava assim, fissurada, e eu me lembro de colocar a toalha na cabeça, assim, para fingir que era lace, que era meu cabelo, e eu dançava Beyoncé, eu dançava Riri, eu ficava assim, me achando maravilhosa. E era um momento de liberdade, assim, de me conectar também com as coisas que eram da contemporaneidade, que estava rolando ali naquela época, né? Que eu não tinha acesso por estar nesse universo evangélico. E eu cresci dentro desse universo, tentando experienciar coisas que uma adolescente normal, né? Que uma adolescente vai experienciando, mas sempre com essa limitação, sabe? Então, isso me trouxe... várias questões para eu poder trabalhar durante a minha vida, porque tudo é pecado. Então, tipo, eu me sentia culpada por qualquer coisa, sabe? Me sentia culpada e eu não conseguia fazer as coisas com prazer, com tranquilidade, porque eu sempre ficava com essa preocupação de estar errando, de estar fazendo mal, de estar... Mas tipo o quê? Porque você era muito nova também, né? Tudo. Tipo, qualquer coisinha que você fizesse, você achava que podia ser errado, assim. Porque dentro desse universo da igreja, dessa instituição que eu fazia parte, você não podia fazer nada, sabe? Sim. Tipo, tudo era pecado. Então, eu ficava com muito medo, sabe? De estar desagradando a Deus, de estar errando e de acontecer alguma coisa. E aí foi chegando uma idade, quando eu tinha, sei lá, uns 14 para 15 anos, que eu comecei a ficar um pouquinho rebelde, mas assim, rebelde no sentido de pensar. Porque eu queria, sabe, fazer as coisas. Eu me lembro assim, muito bem que eu coloquei um colar na escola e tinha as meninas que estudavam lá na escola que faziam parte da igreja. E as meninas viram que eu estava usando esse colar, chegaram na igreja, porque eu pintava a unha com corretivo, passava canetinha, na hora que batia o sinal para ir embora, eu ia lá no banheiro correndo, lavar a mão para tirar, para minha mãe não ver. Porque era assim, porque na época que eu cresci, tinha o costume, né, das mães corrigirem os filhos com a vara, né? Então, sim, hoje em dia a gente, né, atualizou, já entendeu que a educação é com amor, é mais gostoso, mas a forma que os meus pais me criaram era uma forma muito rígida, e eu sei que eles fizeram isso por amor, eu não enxergo isso como uma maldade. Sim, eu vejo certeza. que era a forma que eles tinham ali dentro tem de todas as Tem a ver com a criação limitações. deles também, como eles né? aprenderam. Sim, era a forma que eles tentavam, assim, me passar o que eles aprenderam. E aí as meninas chegaram na igreja, elas me odiavam, né? Porque, tipo assim, eu cantava na igreja e quando eu cantava, como eu era muito dedicada a essa questão espiritual também, porque se eu sentisse que eu estava em pecado, eu não queria cantar, porque eu falava, não vou cantar, porque Deus não vai acontecer, a unção de Deus não vai descer, não porque vai eu estou em pecado. Falei, não, eu preciso estar certinha. Então eu gostava de andar nesse lugar. Só que para mim passar um esmaltezinho não era pecado. Eu falava, gente, mas eu não estou fazendo nada contra ninguém, sabe? Eu ficava super chateada, assim, falar, eu queria tanto usar um colarzinho. E o meu sonho era furar a orelha, eu não tinha orelha furada. O meu primeiro brinco, 18 anos de idade, quando eu cheguei em casa, minha mãe surtou. Ela, você tá querendo acabar com a minha vida? Chorou, horrores. Eu falei, mãe, é um brinco. Aqueles de bebê, sabe? Nossa, mas eu não sabia que nem brinco pode. Não podia nada, amigo. Nada. Tipo, não podia nada. E aí eu fiz, tipo, de 14 para 15 anos, eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, Deus, eu vou ficar até os 18 anos cumprindo tudo que me for proposto dentro da igreja, eu vou tentar seguir, vou tentar ser uma pessoa muito fiel a isso, é tudo que meus pais estão me ensinando,
E quando eu for maior de idade, eu quero poder experienciar coisas diferentes a partir da... Porque eu vou ser maior de idade. Eu tinha essa coisa na cabeça, que 18 anos, quando eu fizesse 18 anos, no dia, ia acontecer um clique na minha cabeça e, plá, mudei. Ia mudar. E aí meu pai falava comigo assim, não, para mulher é 21 anos de idade, não é igual homem, não. Porque tinha um negócio assim, né, que para mulher era 21 e para homem 18. E eu falava, que isso, pai? Já era toda anarquistazinha, né? Que isso, pai? Por que os meninos é 18 eu sou 21? Eu ficava questionando e tal. E aí eu segui até os 18. E aí, quando foi chegando os 18 anos, eu queria começar a usar minha calça, eu queria poder passar minha maquiagem. Só que era tipo um processo muito doloroso, porque minha mãe ela sofria muito com tudo. Sabe? Minha mãe é uma pessoa muito preciosa, assim, ela não tem vaidade nenhuma, uma pessoa que dedica 100% da vida dela a Deus. E ela é o fator principal de eu acreditar que existem pessoas dentro da instituição que realmente são certas assim com o que falam e com o que fazem, porque ela é uma pessoa que é a pessoa mais incrível que eu conheço, a mulher mais forte que eu conheço, uma mulher preta, batalhadora, guerreira, e que me ensina todos os dias os valores mais preciosos que eu tenho e que eu tento reproduzir, sabe, todos os dias. Então, eu tenho ela como uma pessoa inspiradora. Mas ela ficava desorientada, sabe, com essa questão, porque como ela não tinha vaidade nenhuma e tudo mais, ela queria muito que eu seguisse isso, sabe, que eu fosse dentro dessa linha também. E até ela entender essa individualidade dela e minha, entender tipo as expectativas como filha que ela tinha, né, em mim e como eu enxergava o mundo. Você e como filha eu queria. Única? Eu sou a caçula, tenho 2 irmãos mais velhos. Sim. Tenho 2 irmãos mais velhos. E aí existia toda essa questão, porque eu era muito protegida, né? 2 irmãos homens, meu pai e minha mãe, todo mundo em cima de mim, tipo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então eu ficava um pouco sufocada. E aí eu comecei a namorar aos 18 anos. Aí que acontece? O pessoal, existia esse rolê na igreja, sabe? Infelizmente, existe uma questão de competição, uma coisa que vai completamente de encontro, né, com o evangelho, né? Porque o evangelho é você agregar, é você dividir, é você compartilhar, o que é maravilhoso. E aí existia um grupinho ali de meninas que me odiavam, e aí, tipo, elas às vezes ficavam implicando, porque existia um grupo de jovens, e aí a líder que coordenava, sempre, assim, a maioria das vezes me colocava para abrir a música. Então, eu cantava no começo da música, depois todo mundo cantava junto. E as meninas ficavam disputando. Não, eu que quero cantar, porque só a Camila... Meu nome de nascença é Camila. Por que só ela que canta, que não sei o quê, que blá, blá, blá. E eu ficava, não, gente, pode cantar, não tem problema, sabe? Eu não queria ter conflito, eu odeio conflitos, assim, sabe? Por nada. Eu acho que é muito desestimulante quando você está fazendo uma coisa que é para todo mundo estar bem e tem um atrito ali, sabe, desnecessário. Então, eu fazia essas concessões. Não tem problema, não canta. Às vezes, eu até não queria cantar para não sofrer essas represálias. Nossa. E aí, quando foi chegando nos 8 anos que eu comecei a viver essas outras experiências, aí começou a ficar muito pesado, porque minha mãe ela se tornou pastora junto com meu pai. Nossa. E aí, imagina só, a filha da pastora passa esmalte e está cantando na igreja. A filha da pastora colocou brinco e está cantando na igreja. A filha da pastora está namorando. A filha da pastora está namorando, mas eu era, tipo, muito, sabe, meu pai e minha mãe falavam assim, olha, você tem que casar virgem. E tipo, essa questão da igreja era sobre tudo na minha vida. Então, era todos os dias um ensinamento, tipo, muito incisivo sobre como eu deveria ser e como eu deveria fazer. Olha, porque, tipo, para você ser uma mulher de sucesso, você tem que casar, ter um bom casamento, casar virgem, ter os seus filhos, sua família. Então, essa era a utopia do lugar que de vida boa que eu alcançaria dentro da perspectiva da igreja e dos meus pais e desse contexto. E eu falava, gente, mas a vida é isso. Então, tipo, eu queria conhecer mais, né? E aí eu comecei a entender que para eu viver essas coisas eu tinha que abrir mão de algumas outras. E para mim ficou insuportável, sabe? Eu não queria ter esse conflito. Eu falava, Deus, eu estou aqui na sua casa para te adorar. Eu sei que todo mundo tem seus defeitos, todo mundo tem as suas falhas, mas meu coração é puro de adoração para o Senhor. Eu faço isso com amor, eu faço isso por prazer. E era incrível, porque como eu me dedicava muito a estar nesse lugar conectada com essa verdade, quando eu cantava, acontecia coisas assim espirituais na igreja, sabe? De pessoas assim chorarem muito, pessoas se manifestarem. Então, era um movimento assim muito intenso mesmo que acontecia.
E eu amava isso, porque eu sentia a presença de Deus naquele lugar, sabe? Eu sentia que eu estava sendo um canal de bênçãos, sabe? Eu sentia que eu estava sendo uma ponte. E o meu objetivo principal na música é ser ponte, porque o meu trabalho não é sobre mim. O meu trabalho não é sobre a Rubi, sobre a Camila, sobre só a minha história. Obviamente que existe uma pessoalidade gigantesca, porque eu sou compositora e eu componho a partir também de experiências próprias e de vivências. Mas o meu objetivo principal é transportar emoções, é transportar o meu ouvinte, o meu espectador, para um lugar diferente através da minha arte. Então, eu falo muito, né, gente? Desculpa. Não, Tô meia hora falando. Você é a convidada dos sonhos. Eu tô aqui, tipo... Enfim, eu tenho essa experiência, né, desses meus primos que são da Adventista Naturista do Sétimo Dia. E esse lance que você falou da culpa, isso é uma coisa que você não estava entendendo, assim, é muito real, amigo. Tipo, eu tenho uma prima que a gente foi uma vez no Hop Hari, que, tipo, é um parque de diversão. Tipo, não tinha como ela estar de saia, porque na montanha-russa, tipo... Ela usou calça na primeira vez na vida dela, escondida. Tipo, a gente teve que fazer todo um negócio pra ninguém saber. E eu tô contando aqui agora. Olha, meu Deus, não fala o nome dela, tadinha. Não, tadinha. Ela continua na igreja? Continua. Então não pode falar mesmo. Então não vou falar mesmo. Mas assim, eu lembro de quando acabou o dia, ela chorava. Tadinha. E tipo, se sentia muito culpada por fazer uma coisa que... Cara, sabe? Cara, isso é muito louco. É uma culpa cristã, assim... Que é muito doido. E quando eu falo da instituição, é porque assim, cara, eu presenciei, eu fiquei muito indo na igreja e tal, e eu vi assim que muita gente na instituição não eram pessoas que estavam o que pregava a igreja, sabe? Tipo, eram pessoas que faziam o contrário. E daí eu fui encontrar pessoas boas no teatro, na arte, onde que não são tão boas assim também, né? Vamos mas que é um lugar que é julgado por, né? Porque é um lugar que fala, não, você vai pro pecado, você vai, tipo... E daí você fala, gente, cara, não é assim. Mas a própria Bíblia fala, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Então, tipo assim, nesse contexto de... Por que dentro da instituição, que é um lugar que é considerado luz, existe isso tudo, sabe? E o mundo que a igreja julga como errado e como pecaminoso, existe essa... Obviamente, o mundo não é um mar de rosas. Mas você vê pessoas que julgam menos em lugares que a igreja julga muito. Sabe? Tipo assim, de falar assim, você tá errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E olha pra você ver, você foi afastado de uma instituição por não decorar. Sim. O que é mais importante, você decorar um texto ou você ter uma vivência espiritual e ter experiências incríveis com Deus? O texto. Sabe? Tipo assim, é isso que eu não consigo entender, sabe? Tipo, por que a igreja tem que ser tão limitante nesse lugar? Eu acredito que Jesus é a liberdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sim. Então, Jesus é essa verdade, que você... Existe uma linha muito tênue dentro desse lugar, porque liberdade não é libertinagem. Obviamente que existe uma forma de você... Se você escolhe estar em uma instituição, você tem que cumprir com o que está ali dentro. Ninguém te obrigou a estar ali dentro. Uhum. Eu entendo isso. Mas eu acredito que a partir do momento que você está dentro da instituição e você escolhe estar ali e fazer as coisas que você está fazendo, tem que existir uma comunhão entre os membros de se ajudarem. A própria Bíblia fala isso, claro. Que tipo, o que é mais forte suporte a fraqueza do mais fraco, e parece que as pessoas não leem a Bíblia. Sabe? Tipo assim, quem tem que julgar dentro desse contexto cristão é Jesus, porque ele é o cordeiro que veio e que pagou pecado. Ninguém aqui tem a moral, sabe? Ninguém aqui tem esse poder de julgar. Ele é o juiz, entende? Então, por que as pessoas não leem o que está escrito na Bíblia, sabe? Sim. E começam a praticar esse amor, a praticar essa empatia. E eu fico muito chateada quando eu vejo pessoas que são descriminalizadas pela religião, sabe? Porque isso fere muito. Eu já estive nesse lugar de ser julgada. Eu estou nesse lugar. Eu não faço parte da igreja desde os 18 para 19 anos que eu saí. E a minha existência continua sendo um fator de problemática. Gente. Pelo fato dos meus pais serem pastores, foi esse ano, eu acredito. No comecinho do ano, alguém colocou num papelzinho na igreja que meus pais são pastores, falando assim, pastora não sei quem, depois olha o Instagram da Rubi, por isso que várias pessoas não ficam aqui na igreja, que não sei o que, tal. Nossa, aí eu falei assim, absurdo. E aí minha mãe pegou isso e minha mãe ficou tipo assim, mas você não... Minha mãe ficou sem entender, falou assim, cara, quando você estava na igreja as pessoas te julgavam,
te perseguiam, sabe? Tipo assim, era um rolê absurdo, assim. Eu engolia tudo porque eu falava assim, não, eu tô aqui para fazer para Deus, então o problema é de quem tá falando. Eu tô fazendo para ele conhece meu coração, ele sabe do que existe dentro de mim. Porque existe uma diferença muito grande entre o que você faz e a intenção do que você faz. Você pode fazer o bem, só que a sua intenção não é aquele fim daquele bem. A sua intenção é você ser visto como bom, sabe? Então, e você pode errar tentando acertar também. Então, existe essa questão da intenção, sabe? Eu acho que a intenção é importantíssima, para além da ação. Né? E a Bíblia fala isso, ainda que eu doasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria, porque é o quê? É a intenção. Não é só o ato. A fé sem obras é morta. Assim como a ação também sem a fé não funciona. É um conjunto, sabe, de coerência entre o que você fala e o que você faz. E eu falava com Deus, Deus, o Senhor conhece meu coração e, para mim, o mais importante é o seu julgamento. E era isso que me motivava a fazer, a cantar e a suportar essas perseguições. E aí, quando aconteceu isso esse ano, eu não aguentei. Eu falei, eu vou ter que fazer um vídeo no meu Instagram, porque eu sei que várias pessoas que frequentam a igreja assistem os meus vídeos e tal, sabem que eu sou filha da minha mãe. E aí eu preciso falar sobre isso. E eu falei, gente, a Hilda é uma pessoa. Eu sou outra pessoa. Ela tem as escolhas dela, ela dedica a vida dela. E eu fico assim... Hilda é sua mãe? Minha mãe. Eu fico completamente chateada de uma coisa que eu escolho para mim refletir numa escolha pessoal dela, sabe? Porque são dois universos diferentes. A partir do momento que eu sou maior de idade, que eu pago minhas contas, que eu tenho as minhas escolhas, que eu respondo até criminalmente, né, se eu fizer alguma coisa, sou eu. Ali não tem um responsável legal por mim. Eu sou a minha responsável legal. E por que isso tem que projetar numa vida que é assim dedicada para esse rolê, sabe? Eu fiquei muito chateada, mas aí eu falei, poxa, o que a pessoa queria era isso, é causar esse desconforto. Eu vou tirar esse poder da pessoa, porque o poder de se sentir incomodado é nosso. Você escolhe o que vai te incomodar ou não. Você escolhe o que você vai permitir te atingir ou não. Sabe, tipo, nesse lugar de falar, poxa, isso aqui vai me atingir? Não, isso aqui não. Aí eu peguei e fiz um vídeo falando, olha, minha mãe é minha mãe, eu sou eu, as minhas escolhas são minhas, o que eu faço. Fiz um vídeo falando. Eu falei assim, olha, se você se incomoda com o que eu posto, é muito fácil, é só você não entrar, não assistir. Julgue. Se você quer estar nesse lugar de julgar, de falar e apontar o dedo, então comece por você. Né? Porque às vezes você está vendo um cisco no olho do outro e a trave está aí no seu olho gigantesco que você não está vendo, está turva a sua visão. Então, eu acredito muito nisso, de você olhar para você mesmo e julgar você, não as outras pessoas. O que as outras pessoas fazem é problema delas. A partir do momento que não está interferindo no seu direito de existir, é problema delas. Mas sabe, Rubi, a arte salva muitas vidas. E no lugar que você está agora de alcance amplo, você vai estar mudando vida de pessoas. Tem gente que vai se conectar com a sua arte. E o papel que a igreja tem que é um papel de salvação, de salvar vidas. Você também vai fazer isso com o que você está fazendo agora, com a sua arte. Então, assim, é até melhor, porque antes era um lugar nichado, onde você ia alcançar aquelas pessoas. Agora você pode alcançar o mundo todo. E isso é muito lindo. Antes eu acho que era uma... Isso é cristão, sabe? Tipo... que eu acho que muitas vezes quando você faz só em nome da igreja, você está fazendo em nome da instituição e não no seu nome, o que você está querendo fazer. A partir do momento que você começa a fazer a sua arte, atingir as pessoas com a sua arte, daí é outra parada, porque daí tem a ver com uma coisa que vem de você, sabe? Sim. E não uma ideia da instituição. Mas o que eu ia te perguntar, você falou que a sua mãe virou pastora quando você fez 18, foi isso? Assim, ela sempre foi muito atuante na igreja. Sim. Porém, essa instituição que a gente fazia parte, não existia mulheres pastoras, não pode existir mulher pastora. Então, ela era diácono, que chama, tem outros nomes que dão. Mas ela, tipo assim, dentro desse lugar, o pessoal amava minha mãe num nível, assim, os membros da igreja, as pessoas frequentantes, que quando eles colocaram, e ela tinha um papel de liderança na igreja, mesmo sem ter esse título. E aí, quando eles designaram outra pessoa para estar fazendo esse papel, teve manifestação na igreja, e tem fotos, gente, você não está entendendo, tem foto na minha casa, porque aquelas máquinas, né, do dia que foi a despedida, assim, da minha mãe na igreja, que ia entrar uma pessoa nova.
E é uma igreja que era, tipo, na boca da comunidade. Então, o público ali da igreja era o pessoal mais da comunidade. E, assim, o pessoal levou faixa pra igreja. Hilda, te amamos, não sei o quê. Nossa, tinha uma idolatria à sua mãe. Não, assim. e aí isso é até perigoso, né? E minha mãe, ela é uma pessoa muito humilde, uma pessoa, assim... Ai, minha mãe, eu sou apaixonada por ela, eu sou muito fã dela. Já então, quero conhecer a Hilda. Sério, ela é uma Tem pessoa que trazer incrível, ela é uma próxima pessoa vez. incrível, eu sou apaixonada por ela. E aí, as pessoas também, porque é uma pessoa que faz o bem sem olhar quem. Essa é a máxima da minha mãe. Ela me ensinou isso, sabe? Eu já vi, às vezes eu ficava revoltada, porque eu via minha mãe fazendo coisas para pessoas e depois a pessoa falava alguma, sabe? Alguma coisa assim, depois, sei lá, saía da igreja, aí às vezes ia na igreja só porque ela conseguia, porque minha mãe, ela, todo mês ela ajuda pessoas com cesta básica, porque ela faz arrecadação para ajudar pessoas, ela faz bazar na igreja. Então, se algum membro está, sei lá, precisando de um remédio que não tem condição de comprar, às vezes aconteceu alguma coisa, está com um filho doente, ela reúne a igreja e fala, gente, a gente precisa ajudar essa pessoa. Então, existe essa comunidade, sabe? Existe esse apoio que vai para além de você falar uma palavra boa, é a prática, sabe? É você, assim, na minha casa, a gente recebe toda semana doação de sacolão, com frutas, doação de padaria. Então, ela faz vários pacotinhos e ela vai pessoas na minha casa receber essa doação. E isso alimenta muitas famílias, ajuda muitas famílias, sabe? Que tem esse alimento garantido por essa arrecadação que ela faz. Então, essa questão sempre foi muito grande. Assim, é uma questão que faz parte da minha existência. Eu sou uma pessoa que aprendi a ser assim com minha mãe. Então, eu tento ser essa pessoa em vários lugares. Eu gosto de ajudar as pessoas. E eu gosto de fazer isso, como minha mãe fala, olha, o que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Então, se você ajuda uma pessoa, você não tem que ficar falando, olha, eu ajudei fulano de tal, olha o que eu fiz, olha como é que eu sou bom. Não. O bem tem que ser bem por si mesmo. Você não tem que fazer o bem. E, inclusive, eu fico pensando sobre isso, porque a gente, às vezes, faz o bem para se sentir bem. E o bem tem que ser feito não é para você se sentir bem, não é para você achar que você é uma pessoa, ai, como eu sou bonzinho, nossa, ajudei. Não, é porque é o bem, sabe? Na Bíblia fala sobre isso. Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele é pior do que o infiel. Então, tipo assim, se eu sei que eu tenho a capacidade de fazer uma coisa boa para a pessoa e eu não faço, cara, que tipo de ser humano que eu sou? É isso que eu aprendi. Então, eu ficava... Só que até o momento de eu internalizar isso, eu ficava revoltada. E aí, às vezes, eu comprava e minha mãe falava, você não vai falar nada para ninguém. Quem me justifica é Deus. Ela fala isso, quem me justifica é Deus. Você não precisa falar nada. A vingança pertence a Deus. Ninguém tem poder de fazer nada. Fica na sua. Então, e é um lugar que eu enxergava como muito passividade. E hoje eu enxergo esse lugar como um lugar de paz. Quando você... Obviamente, você não vai ser uma pessoa que vai deixar todo mundo vir em cima de você e te esmagar e, ai, nossa, faz o que você quiser. Apesar de que a Bíblia, né, Jesus ensina isso, você virar a outra face. Mas você tem que ter, obviamente, limites, né? Ninguém vai ficar aqui em cima de você, te macetando o tempo inteiro e você ficar aqui calado. Quieta, né? Mas dentro desse lugar de fazer o bem, eu sinto que isso é uma potência que todos nós temos o poder de melhorar o dia de alguém, sabe? Seja com uma palavra, seja com um gesto, seja com um favor, independente de qualquer coisa, sabe? Tipo, eu acho que a gente sempre pode... E o que a Hilda te falou quando você falou que ia cantar pop e não gospel? Como é que foi essa conversa? Porque, querendo ou não, é um impacto muito grande, né? A partir do momento que ela vira pastora, você decide cantar pop, você aparece com o namorado em casa, põe um brinco, usa calça jeans. É um impacto muito grande. Sabe aquele filme Aos 13? Né? Eu me senti aquela menina, mas obviamente nem metade do que ela fazia, pelo amor de Jesus. Mas assim, eu ficava me sentindo muito transgressora. Eu ficava, gente, eu coloquei um brinco, eu sou rock and roll, eu sou tipo, caramba, que é isso? Sabe, eu sou muito gangster, tô de brinco. E aí, tipo, eu ficava... E era aquela pedrinha pequena que não, minúscula, mas pra mim parecia tipo um trombolho, de tão feliz que eu ficava, sabe? Eu ficava assim no espelho, sabe? Tipo, olhando eu... Tipo, tá falando o quê? Como é que é? Não, e aí quando eu passei esmalte pela primeira vez, porque só podia passar, tipo assim, olha pra você ver, gente, eu comecei com a base, que nem é considerado esmalte, aquele brilhinho por cima. Sim. Comecei com ele, já era tipo assim, eu já ficava me achando, ai, eu tô de base. Aí depois foi a francesinha, que tinha aquela pontinha branca aqui embaixo. E aí, tipo, até chegar nos tons escuros demorou anos, amor. Era tipo tudo rosinha, não podia vermelho, não podia preto, era um rolê. Então foi assim, fui bem engateando. E aí é engraçado porque eu tenho uma energia muito... Sei lá, eu sinto que
a minha energia, ela tem uma idade específica, sabe? Eu tenho o número da sorte, que é o 22, eu falo, minha energia é cabeça de 22. Tem o Forever 21, eu sou aqui o Forever 22, entendeu? E aí eu falo, gente, a minha energia é gostosa porque eu demorei tanto para poder chegar. Sabe, a primeira vez que eu fui ao cinema, eu tinha 18 anos. Minha mãe não deixava fazer nada, não saía. Eu não tinha amiga, porque eu não podia ir em festinha de 15 anos, eu não podia dormir na casa das minhas amigas. O único lugar que minha mãe deixava eu dormir era na casa dessa tia minha, de vez em quando, também para não ficar perturbando minha tia. Porque chegava... Ah, e tem essa. Chegava na casa da minha tia, meu amor, eu fazia a festa, porque eu tenho uma prima que é, tipo, acho que 2 anos mais nova que eu. E aí, tipo, ela tinha todas as mini blusinhas, shortinho, sainha, vestido. Coitada da Raquel, me perdoa. Eu fazia a festa no guarda-roupa dela, meu amor. Pegava tudo, queria usar tudo. E aí, tipo, toda hora eu trocava de roupa, ia pra frente do espelho e desfilava, e dançava, e não sei o quê. Eu me acabava, sabe? Era minha utopia, assim, da semana ir pra casa da minha tia. E isso me ajudou muito na construção também da minha identidade, né? De saber o que eu gostava, mesmo sem poder usar as roupas que eu queria, porque, tipo, eu cresci num ambiente muito limitado. Sabe, eu venho de um lugar periférico, eu venho de um lugar que é limitado. E aí, quando eu lembro na igreja, eu ia cantar em igrejas diferentes, né? Porque existe isso, de você ir em uma outra congregação, fazer, sei lá, pregar ou cantar. E aí eu lembro que eu fui numa congregação, uma mulher que estava ministrando a palavra, ela falou comigo assim, menina, eu tinha cantado já na igreja e tal, estava sentada lá no banquinho, ela falou comigo assim, menina, Deus manda falar com você, que você vai ser uma cantora e você vai ser muito famosa, e seu nome vai soar nos 4 cantos da terra, e aonde você não chegar, sua voz vai chegar. E eu ficava, tipo, aí eu ia escutando e tal. E beleza, aí passou alguns anos e eu em outro lugar, em outro contexto, uma outra pessoa fala a mesma coisa com as mesmas palavras. Eu, gente, mas isso é a mesma coisa que aquela pessoa falou. E tipo assim, gente, outro, sei lá, outro bairro, anos de diferença. Pessoa aleatória. Assim. Eu ouvi essa revelação 3 vezes, com pessoas diferentes, mas falando a mesma coisa, com as mesmas palavras. E eu falava assim, só que eu cresci nesse ambiente que não tinha internet, não tinha esse alcance. Então eu ficava assim, tinha a rádio, né, a MTV, a televisão, blá, 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 mas era um monopólio muito fechado ali. Eu falava, gente, da onde quem vai me ver? Eu tô passando na rua, como é que vai ser? Eu vou passar na rua, alguém vai ver eu cantando na rua, eu ficava cantando na rua, andando, né? Porque vai que alguém vê. Vai que o olheiro tá passando aqui, eu tô cantando, ele vai me enxergar. Então, tipo assim, só que era uma coisa tão distante da minha realidade. Por isso que tu tava cantando quando tu veio do banheiro. Não, é porque eu a amo. gente não tem influência nenhuma, já vou te avisar, Rubi. Gente, eu amo cantar, mas, eu amo. Essas quase uma premeditação. Como é que chama isso? Premonição. Na igreja, revelação. Revelação. Isso, amigo, isso é real. É real. Como eu acredito em muitas coisas, né? Como eu acredito quando a pessoa... décima entidade que eu acredito também. Gente, também o mundo espiritual existe. Existe. É real. É real. Tá, e assim, amigo, se falou e você teve essa experiência em vários lugares, não, é real, amigo. Tá, mas daí essa primeira pessoa falou, seu nome vai ser ouvido nos 4 cantos do mundo. Falou daí isso. tu vai lá e muda o teu nome? Não, mas aí ela não falou Camila, ela falou seu nome. Tá, ela falou teu nome. O nome que eu escolhi foi Rubi. Tá. Entendeu? Mas aí o que acontece? Nesse contexto, eu ficava assim, gente, eu não queria duvidar da palavra, porque, tipo, dentro da Bíblia fala que você pode fazer prova da palavra, não do profeta. Então você não... Olha como é que Deus é tão incrível, como é que Deus ele é delicado nos detalhes. Você pode fazer prova Deus da palavra. fala o seguinte, ó, se alguém te passar uma revelação, te passar uma palavra, você pode fazer prova da palavra que a pessoa te falou. Então você pode duvidar daquela palavra, mas não do interlocutor. Você não tem o direito de julgar quem está te passando. Entende? Então Deus ele tem esse cuidado, tipo assim, ele ensina a gente a não julgar. O poder de julgar é dele. Então você pode fazer prova da palavra, mas não do profeta, entende? Existe essa questão. E aí eu fazia, ai Deus, mas será que isso é do Senhor mesmo? Porque como é que vai ser? Eu canto gospel, quem vai querer, sabe? Eu ficava assim. E eu não tinha pretensão de ser famosa, eu não tinha pretensão de ser artista, eu não tinha esse sonho. Não era um lugar Gostava de cantar. Eu não me via nesse lugar. Eu não me via nesse lugar. Primeiro porque eu não tinha esse contato de ficar vendo imagens de mulheres negras, tipo, nesse lugar de protagonismo. Eram pouquíssimas. As duas que eu mais via, assim, era a Beyoncé, a Riri, que eu assistia na MTV, na casa da minha tia. E eu não tinha esse conhecimento da imagem, sabe? De associar a imagem com esse lugar de possibilidade, de potência. Então, eu não me enxergava nesse lugar. E eu falava, mas como é que vai ser? Mas eu ficava pensando, como é que as pessoas são descobertas? Como é que acontece? Como é que grava uma música? Eu não sabia nada. E aí, quando começou a internet, eu fui ter acesso à internet lá para os meus 15 anos de idade. Que eu ganhei o meu notebook de feliz de 15 anos de idade que eu escolhi. E falei, eu quero um notebook. E meu pai me deu um notebook. E aí eu comecei a mexer na internet, assim. Que na época, eu também nem sabia
sabia mexer direito em nada, eu só ficava brincando aquele joguinho de roupinha que eu amava, sabe? Aquelas bonequinhas. Sim, eu também jogava. Eu amava aqueles joguinhos. Eu ficava, tipo assim, viciada naquilo. Aí quando a internet caía, aí tinha uns joguinhos grátis no computador e eu ficava me acabando naquilo lá. Campo minado, né? Ficava me acabando naquilo. E aí, então, tipo assim, eu sempre fui uma menininha muito inocentezinha, assim, porque eu não tive esse contato da rua, sabe? Mesmo morando num lugar periférico, num lugar, tipo assim, limitado e que tinha essa cultura, sabe? E a sexualidade aflorada, a minha mãe me protegia muito, ela me trancava em casa, eu não podia sair. Então, eu fui muito protegida, assim, sabe? E aí, eu comecei a ter a vivência e a ter a maldade quando eu, sei lá, 18, 19 anos, eu comecei a viver. E eu era muito bobinha. Eu acho que eu fiz um clique, assim mesmo, lá para os meus 23 anos de idade, assim, que eu comecei a entender como as coisas, as engrenagens funcionavam. E eu tô aprendendo muito, porque eu ainda me acho muito, muito boba, sabe? Acho que preciso melhorar muito, assim, a minha percepção de mundo, sabe? Sim. Existem muitos universos para eu me conectar e que me foi, sabe, limitado, foi cerceado durante muito tempo. Eu não tive acesso, eu não tive essa conexão. E de onde que surgiu o Rubi? Então, o Rubi surgiu quando eu fiz 18, né, que eu te falei, comecei a namorar e tal. Foi um relacionamento que eu fiquei muito apegada emocionalmente. Foi a primeira vez que eu estava lidando com as minhas emoções, expressando os meus sentimentos. Eu sempre tive muita dificuldade de falar eu te amo. Porque tipo, a minha criação não era do meu pai e minha mãe ficar falando eu te amo, ficar dando carinho. A forma que meu pai e minha mãe mostravam que me amavam, meu pai levantar cedo para trabalhar, passar o dia inteiro trabalhando e chegar em casa e colocar a comida dentro de casa. Era minha mãe tipo, ter o cuidado de tentar me proteger sabe, de tudo que acontecia à nossa volta ali, dentro da comunidade que a gente vivia. Então, essa era a forma de amor deles, sabe? De ter essa proteção, de tipo assim, sabe? Era a forma que eles mostravam, mas não tinha esse lugar de afeto, de carinho específico. No verbal, né? Do verbal também. E do toque também, sabe? Sim. Não era uma coisa muito praticada na minha casa. Lá em casa também é assim. E aí é uma coisa que eu hoje tento mudar. Então, hoje eu chego, eu abraço a minha mãe, eu tento, sabe, demonstrar para ela com palavras também, porque eu tinha muita dificuldade de falar pro meu pai. Eu acho que a primeira vez que eu falei pro meu pai e minha mãe que eu amava eles, eu fiquei com muita vergonha, sabe? Tipo assim, foi uma coisa tipo, eu te amo. Cara, eu também. O meu foi por mensagem, porque eu nunca tinha falado pessoalmente, assim. Eu mandei uma mensagem bêbado. Daí no outro dia eu pensei, meu Deus, o que eu fiz, tá ligado? Parece que, tipo assim... parece que eu quebrei um tabu muito grande, assim. Mas é muito, muito isso, sabe? E aí, tipo, depois que eu perdi o meu avô, eu era criança, tipo, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade, meu avô era a figura mais emblemática, assim, pra mim. Meu avô, o pai da minha mãe. Um negrão, 2 metros de altura, africano, tipo assim, a pele dele era quase azul, de tão retinto, sabe? E meu avô, ele era uma pessoa incrível, assim, com princípios intransponíveis para ele, sabe? E eu vejo que é muito difícil você encontrar pessoas hoje que são fiéis, não é nem a uma pessoa, mas é fiel ao que ela mesma fala que acredita. Sabe? Não estou te falando, tipo, eu sou fiel a falando de tal, eu sou fiel a isso, não, eu sou fiel ao que eu falo isso, e a minha palavra vale alguma coisa. E isso é uma coisa que, tipo assim, quando eu era criança, pra você ter ideia, meu falava, eu quero ir na padaria comprar não sei o quê. Ele falou assim, olha, eu vou cuspir aqui no chão. Se você for, e quando você voltar, o cuspe estiver seco, você não sai mais. Então eu saía correndo, ia na padaria, comprava para voltar lá, o cuspe tá seco. Porque os antigos tinham essas coisas, o fio do bigode. Tipo assim, o pessoal falava uma coisa, o que eles falavam, você falava assim, olha, isso aqui é isso. Não tinha uma palavra torta, sabe? Pelo menos dentro do meu núcleo familiar existia esse respeito. Meu avô era uma figura paterna super respeitada na minha família. A gente morava num lote que morava toda a família junto. Tipo assim, meus tios, cada um a porta da casa de um para o outro. E quando meu avô falava, todo mundo abaixava a cabeça e respeitava, porque ele era o dono do lote e o senhorzão ali que mandava, sabe? Só que ele era uma pessoa que tinha muito respeito na forma de falar, sabe? Tipo assim, ele não era uma pessoa que falava, ele era poucas palavras, mas quando ele falava, ele era muito assertivo e a palavra dele era isso, tipo assim, meu avô falou, acabou. Entendeu? Não. E aí, tipo, foi uma perda muito significativa, porque ele me levava para a escola, sabe? Eu ia, assim, andando com ele, e ele alto, com a perna longa, então um passo dele era 2 meus, e eu aprendi a andar rápido por conta dele. E aí, quando eu fiz... quando eu terminei, aos 19, né, eu fiquei, eu acho que 1 ano namorando, eu sofri muito, muito mesmo. Nossa, foi muito rápido. Não, mentira, foi mais... Não, acho que foi mais... Foi mais de 1 ano, foi mais de 1 ano. Eu acho que foi, sei lá, porque eu não sou muito boa com data, assim, sabe, com precisão. Mas durou, não foi mais de 2, mas foi alguma coisa entre 1 ano e meio
Mas ele teve uma influência pra você, decidir o seu nome? Gigantesca, gigantesca. Porque eu não saía. E aí, tipo, ele me levava pro cinema, aí eu fiquei apaixonada. Aí me levava para passear, me levava para alguma matinezinha que eu nunca tinha ido na vida. Então, eu comecei a viver experiências novas e eu associava todas essas experiências novas à figura dele. Então, isso me tornou uma dependência gigantesca, porque eu achava que eu só poderia ter esses, sabe, viver essas experiências gostosas com ele. E eu gostava de compartilhar com ele, de falar com ele o que eu estava sentindo. Eu tive várias primeiras vezes com ele. Então foram várias associações de coisas legais com a pessoa. E isso causa uma marca em você, não tem jeito. E eu era muito imatura, eu não tinha um diálogo com minha mãe sobre sexualidade, com meus pais. Nunca teve essa conversa sobre sexo na minha casa, sobre, sabe, proteção ou qualquer tipo de coisa. Só existia a proibição de, olha, você tem que casar virgem. Se você perder a virgindade, nenhum homem vai querer casar com você porque o cara quer casar com uma mulher virgem. Então, tipo assim, eu sofri 2 vezes, porque aí eu estava descobrindo o meu corpo, eu estava descobrindo a minha sexualidade com ele. E aí, quando eu decidi me sentir segura, perder a virgindade com ele, eu tinha certeza que eu ia casar com ele. Eu falava, tipo assim, eu só perdi porque eu tinha certeza. Eu falei, eu vou casar com ele. E era muito certo isso na minha cabeça. E aí, quando a gente terminou, eu falei, pronto, ninguém vai querer casar comigo, eu não sou mais virgem. Aí, tipo assim, juntou tudo. Juntou a culpa do pecado de ter perdido a virgindade. Juntou essa questão de achar de acreditar no que meus pais me falavam, de que se eu não fosse virgem, nenhum homem ia me querer, porque é por conta da igreja, né, essa mentalidade. Sim. Então, eu tinha que ser essa menina puritana, essa menina certinha. E aí eu fiquei me sentindo um lixo. Eu falei, pronto, acabou minha vida. Eu não sou virgem mais, minha mãe... E aí, quando minha mãe descobriu, meu pai descobriu, aí foi uma confusão gigantesca na minha casa. Foi um problema, uma problemática gigantesca. E, enfim, até eu conseguir me libertar de todas essas questões, demorou muito. Então, sexualmente, eu sinto que essa questão da culpa é muito danosa, sabe? É muito ruim, porque a mulher ela não consegue se permitir, sabe? Até o momento que eu consegui me permitir e conhecer meu corpo e falar, nossa, sabe? É isso que eu gosto e tal, demorou muito, sabe? Mas depois que eu consegui acessar esse lugar também, aí já me destravou em várias outras questões também da vida, assim. Eu acho que está tudo interligado, não existe assuntos que são fechados em si, sabe? São bolhas, mas que fazem parte de um todo. E aí essa questão da culpa reflete em toda a questão de todas as vivências, independente de qual área da vida que a gente está falando. Nossa, Rubi, essa história é muito inspiradora, assim, e eu tenho certeza que você deve inspirar muitas meninas que devem estar vivendo isso e é muito bom ter alguém que represente, alguém que viveu essas coisas e está falando, gente, assim, eu já passei por isso. Porque quando você descobre que alguém também passou por isso, você se fala, meu, não tô sozinho nessa. Sim. Então, parabéns, assim. Muito obrigada. Não, de verdade, assim, acho muito foda, nossa, muito, muito incrível mesmo. E, não querendo mudar muito de assunto, mas eu quero saber do Fire. É sua música agora nova? Então, o Fire é um EP, é um EP que eu lancei. E esse EP foi o último EP que eu lancei. Ano passado eu queria lançar um álbum, né? E aí eu falei, eu vou lançar um álbum, gravadora, vou lançar um álbum. E seria, eu acho que 12 faixas, se eu não me engano, não. E aí, não, 12 não, 6... Não, seria 9, eu acho. 9 faixas. E aí a gravadora falou, não, vamos lançar 2 EP, calma, porque a gente estava voltando da pandemia. Uhum. Eu não tinha audiência ainda para poder já chegar e toma aqui, vamos digerir isso aqui. E aí a gente tentou uma estratégia diferente, eu fiz 2 EPs. Eu diluí esse álbum em 2 EPs, que é o 50 Tons da Preta, que fala sobre essa mulher, né, independente, sobre essa mulher que sabe o seu valor, o seu poder, que sabe o valor da sua própria companhia, que está conectada com a sua ancestralidade ali na muscular lá que eu trago, né, sobre as tranças, sobre a ancestralidade, que é uma coisa que me ajudou muito. E você falou sobre influência, eu sinto que influenciou muita gente positivamente no meu círculo social. Porque aí voltando ao assunto, né, quando eu terminei o relacionamento, eu passei por esse choque de realidade, de me deparar com um mundo que para mim era completamente estranho, e com uma realidade completamente amedrontosa, né? Porque eu não sabia o que fazer, eu não sabia como lidar com as minhas emoções, eu não sabia a quem recorrer, porque eu não queria contar para minha mãe. Eu tinha vergonha de contar as coisas para ela, de falar o que eu estava sentindo. E eu não tinha uma amiga assim que eu sentia que eu podia falar essas coisas. Então eu guardava tudo para mim. E a música me salvava muito, porque a música eu conseguia encontrar nas músicas
coisas que me faziam falar, é isso que eu tô sentindo, sabe? A música expressava de uma forma muito incisiva o sentimento que eu estava sentindo. Então, ela me salvou em vários momentos. Eu lembro que eu cantava Evanescence? And you cried, sabe essa música? Eu cantava Eu era assim, emo, Meu sei bem. Deus, mas canta muito! Vai eu ter que cantar pra gente deitava em depois. posição fetal, gente, e eu sou canceriana, então você não tá entendendo. Era tipo uma poça de lágrimas, assim, com soluço e com desespero, sabe? Eu parece que meu mundo, eu tinha perdido uma pessoa da minha vida, assim, parece que tinha arrancado de mim uma pessoa, tipo, que a pessoa morreu, entendeu? Sim. Eu sofri muito, e aí eu me jogava na música. Então, e na época, tipo assim, eu escutava isso e cantava como se fosse, sabe, assim, a música da minha vida. Estou entregando aqui minha alma para essa música. Então, por isso que eu sei do poder da música. Eu sei do que um artista, quando ele consegue expressar através da arte dele um sentimento que é muito preciso, porque eu acredito que a forma mais objetiva de se expressar um sentimento é pela simplicidade, sabe? Não precisa ser uma coisa tão rebuscada, sabe? Quando você consegue falar de uma forma inteligível para vários públicos diferentes, essa é a sacada. Porque às vezes você quer fazer uma música que pareça ser uma música com várias sacadas inteligentes e cheia de conceito e cheia de... Mas tem uma pessoa que vai te escutar que é simples e que não tem esse vocabulário, que ela não vai conseguir se conectar com isso. Gera uma identificação. Identificação. Né? Talvez a sua melodia, porque aí tem a questão da melodia. A gente escuta muita música que talvez você não fala a língua daquela música e você se conecta com aquela emoção. Mas porque a melodia, ela teve esse papel de precisão. Ela conseguiu entregar mais até do que as palavras, sabe? Então, existem essas duas vertentes. Quando você consegue entregar com as palavras, e agora, quando junta os dois, quando junta... É tipo assim, é que nem sexo com amor. Quando junta o sentimento com o tesão, amor, é a combinação perfeita. Não sei. A música é isso, a música é isso. Quando você junta a melodia perfeita com aquela palavra que entrega e forma aquela coisa que a pessoa se identifica de cara, é o boom do negócio. Mas as suas referências aí, você falou do Evanescence. Eu sei que o Rubi, eu te perguntei antes, porque eu sei que o Rubi é uma referência para você também, né? E esse nome ele surgiu de uma referência. Quais são as suas referências pro nome e também musical, assim? Então, para o nome, mulher tem um negócio, né? Eu não sei se toda mulher é assim, mas pelo menos eu sou assim. Quando eu estou passando um negócio na minha vida meio revoltada, o cabelo sempre é descontado nele. Eu faço desconto no cabelo todas as minhas raivas, as minhas emoções, ele sofre junto comigo. E aí eu cismei que eu queria cortar meu cabelo, porque eu alisava o cabelo, eu tinha progressiva até... Sei lá, eu alisava meu cabelo desde criança, assim. Porque existia toda essa pressão social e tal... E eu não me aceitava, tipo, da forma que eu era. Lembrando até da questão da igreja, eu sempre fui uma pessoa sempre de muita fé. E aí eu lembro de eu orar a Deus quando criança, assim, novinha, falar, Deus, se eu clareasse 3 tons da minha pele, eu ia ficar branca. Eu ficava pensando assim, se eu clareasse mais isso, eu ficava pensando, eu podia tanto acordar loira, do cabelo liso. Eu sonhava com isso, era tipo meu sonho de desejo. Eu não conseguia ver beleza nas pessoas pretas, sabe? Eu não conseguia me enxergar nesse lugar de desejo, sabe? Não era uma coisa de autoestima. Né? Então, eu queria me tornar o mais branca possível. Então, eu alisava o cabelo. E aí, nessa época, a gente usava um produto, um relaxante, que ele, se você deixasse mais tempo do que o necessário, ele começava a queimar o couro cabeludo. E aí eu queria resistir o máximo possível, porque tinha essa, a beleza dói, né? Tem essa frase. Eu queria resistir o máximo possível para o cabelo ficar mais liso possível. Então, várias vezes eu voltava para casa com o couro cabeludo ferido, em tempo de dar, sei lá, uma alopecia, alguma coisa na cabeça, né? E aí, tipo, eu passava por esse processo de muita química, né? Aí surgiu a progressiva, que era uma coisa com formol, que é uma substância super nociva para o corpo, né? Super inflamatória, né? Eu fiz uma vez, eu era emo, né? Daí eu tinha que alisar minha franja. E eu fazia, aí meu cabelo ficou grande, e aí meu cabelo batia nas costas, assim, eu me achava, o cabelo liso e tal. Aí quando eu terminei, eu fiquei revoltada, meu cabelo começou a crescer a raiz, e como eu estava desleixada, estava tipo assim, só querendo sofrer e sentir a dor, meu luto, que durou, sei lá, não sei quanto tempo, 1 ano quase, tipo assim, eu estava nesse lugar de querer me descobrir. Falar assim, já que eu estou numa realidade diferente de tudo que eu imaginei, agora eu quero saber quem é essa pessoa que eu estou aqui de frente para ela. Porque eu só me enxergava a partir do olhar do outro. Eu só trazia... eu legitimava a minha existência através
desse ex, através dessas vivências que eu tinha. Então, quando ele saiu da minha vida, parece que um pedaço de mim foi junto, sabe? Aquela Camila que vivia naquele lugar ali sumiu, junto com esse relacionamento que se acabou. E eu me deparei com um abismo de não saber quem eu era, de não saber o que eu gostava, de não entender o que era minha escolha, o que estava sendo projetado em mim, o que estava sendo guiado, sabe? E eu tinha muita dificuldade de fazer escolha, sabe? Até hoje eu tenho um pouco assim de dificuldade de escolher. Eu fico me forçando a cada vez mais me tornar uma pessoa mais assertiva no que eu escolho. E escutar mais a minha intuição e acreditar mais em mim. Porque eu não tinha esse lugar de acreditar no meu potencial, de acreditar nas coisas que eu poderia fazer. E aí eu comecei a me conhecer, comecei a conhecer a história preta. Eu queria conhecer a história preta, porque meu cabelo começou a nascer, e aí a raiz do meu cabelo estava super inchada, e as pontas retas, aquela coisa horrível. E eu não sabia como cuidar do meu cabelo, porque eu nunca tive acesso a ele natural, eu sempre alisei, então eu não conhecia a estrutura do fio. E aí eu comecei a estudar sobre mulheres pretas, e eu conheci a Ruby Bridges, que foi a primeira criança negra a frequentar uma escola segregacionista no estado de Louisiana. E eu fiquei apaixonada com a história dela. Porque ela tinha 6 anos de idade, e ela começou a frequentar essa escola, que era uma escola só para brancos. E aí, simplesmente, os pais fizeram protestos na porta da escola, tiraram filhos. Alguns professores falaram que não ia dar aula para ela. Tipo assim, apenas uma professora, eu acho, que aceitou a alfabetizá-la e tal, e a ajudar. E aí ela se tornou um símbolo de resistência, porque tem uma foto icônica dela saindo da escola, com policiais em volta dela, e uma multidão assim, hostilizando. A família perdeu o emprego na fazenda. Né? Os pais trabalhavam numa fazenda, perdeu o emprego, tiveram que mudar para outra fazenda. Mas a forma que ela lidou em resistir toda essa pressão fez com que, posteriormente, a família dela conseguisse emprego em outro lugar melhor e fez ela se tornar esse símbolo de resistência, sabe? Porque existia uma comoção ali a partir dessa história. Porque uma criança de 6 anos de idade, a única coisa que ela queria era aprender, era estudar, e esse direito ser negado apenas pela cor da pele dela. E aí, quando eu vi que ela, tipo assim, eu tenho 6 anos de idade, quero estudar, e eu vou estudar, tô nem aí. Tanto de adulto lá botando o dedo na cara dela, tacando coisa, e ela lá, com a carinha dela, com a bolsinha dela, saindo da escola toda plena. Eu falei, gente, eu quero ser igual a ela. Ruby, para mim, é o top, sabe? E aí eu me inspirei nessa força dela para passar por esse momento de autoconhecimento. Porque aí eu comecei a lidar com essa questão da autoestima, de começar a ver meu cabelo e achar horrível a forma que de prima eu achei horrível. Eu não sabia como cuidar. E aí todo mundo da igreja alisava cabelo. Tinha uma comunidade negra muito grande na igreja. E todas as mulheres, tipo, tanto mais novo quanto mais velho, alisavam o cabelo. E aí eu lembro que quando eu comecei a passar pela transição, minhas primas, tipo, todo mundo falava, nossa, mas seu cabelo tá horrível, alisa esse cabelo. Todo mundo falava, nossa, mas por que você deixou seu cabelo assim? Porque não tinha, tipo, né? Não tinha. E aí, quando eu aprendi a cuidar do meu cabelo, que eu fiz o corte e tal, todo mundo começou a elogiar muito. E aí as pessoas começaram a passar por transição na igreja. Tipo assim, começou a rolar um movimento assim, das meninas do meu bairro, começaram a passar por transição. E eu ficava assim, gente, depois que eu tipo, né, me tornei assim, a assumir meus cachos, assumir a minha identidade, as pessoas elas estão se inspirando, porque ninguém fazia isso. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, que legal, olha isso, o cabelo do fulano de tal. Eu comecei a ver as raízes das pessoas e ver tipo, que não existia só um formato de cacho também. Dentro né, das paletas existe o crespo, né, que o cabelo da minha mãe é crespo. E aí foi um processo também, porque eu comecei a passar minha mãe pela transição. E aí, durante a transição, ela voltou a alisar. E aí foi um processo para poder convencer a começar de novo. Então, tem várias... É uma questão, sabe? Porque envolve várias questões, né? Cuidar de um cabelo novo, de uma estrutura nova. E aí eu comecei a aprofundar muito nessa história da negritude, querer conhecer mais sobre meus antepassados. E aí eu me aprofundei muito nesse rolê antirracista, de entender tipo, os líderes, né, antirracistas. Eu apaixonei com a história da Nina Simone, para mim assim, a minha diva suprema. Porque... É a sua maior referência musical? Ai, sim, tipo, olha, eu vou te falar, durante uma época da minha vida, eu só escutava ela. Eu dormia e acordava escutando Nina Simone. Era assim... Eu chorava muito, porque eu sou muito ligada às emoções, né? Então eu chorava muito escutando ela, porque eu me conectava com a dor dela. E quando eu assisti o documentário dela, gente, foi assim, eu já assisti... Não vi, onde todas tem? As vezes que eu... Olha, eu acho que eu assisti foi no Netflix, se eu não me engano. Quero ver. Mas todas as vezes que eu assisti, eu me emocionei muito, porque ela sofreu muito para defender o que ela acreditava, sabe? Ela teve uma carreira que foi...
uma sequência de abuso, sabe? Tanto pelo marido, que batia nela, que tomava conta da carreira dela e queria forçar ela a estar em lugares que ela não queria, sabe? A fazer coisas que ela não queria. Quanto é esse lugar do negro de não poder fazer parte do social, né? Tem casos que ela ia cantar no lugar e ela tinha que sair do palco por trás, não podia nem passar no meio do povo. Eu falava, gente, como assim? Que loucura, sabe? E aí ela teve uma época da carreira dela que ela se revoltou, ela foi para a África, largou tudo e sabe, deixou a filha, tudo, foi para lá viver a imersão da loucura dela e entender o universo dela. E é muito louco assim, você enxergar o artista para além da arte dele, né? Enxergar ele, tipo assim, os processos dele. Porque você vê a ponta do iceberg e você não imagina para aquela pessoa estar ali o que ela passou, o que ela passa, qual é o preço que ela paga. Né? As motivações, e ela estava na linha de frente, né, na luta antirracista. Ela estava ali junto com os líderes. Ela tem inclusive um festival que aconteceu, eu esqueci o nome desse festival, que é incrível. É só a cultura preta, assim, o pessoal desceu todo mundo, fizeram como se fosse um culto, assim, sabe, de músicas, todos os artistas pretos. Eu esqueci o nome desse festival, mas é incrível. Tem vídeos dele no YouTube e é muito bonito, assim, de assistir e de ver a movimentação. Então, eu tirei as forças de encontrar minha autoestima através dessas pesquisas que eu comecei a fazer. E aí, quando eu encontrei esse nome Rubi, eu lembrei também que Minas é um lugar rico, né, em minerais. Eu falei, gente, é isso, é Rubi. É a pedra preciosa, é essa conexão ancestral, essa conexão de mulher preta, né? Mesmo eu sendo uma negra de pele clara, eu consegui me encontrar nesse lugar, consegui ter propriedade, sabe, de estar nesse lugar. E por isso eu escrevi 50 Tons de Preta, esse conceito de trazer dentro desse título... Você compôs todas as músicas. Sim, eu compus. Compõe tudo. Eu amo compor, sabe? Eu tenho a única música que eu canto que eu não faço parte da composição é Fire, que meu irmão começou a fazer ela em casa no violão, aí a gente foi para um camp e ele mostrou lá uma cifrazinha que ele tinha feito e juntou com um grupo de outros amigos e eles terminaram a música juntos. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, não é nem questão de ego, nada disso, é questão de conexão mesmo. Sim, eu gosto, eu não preciso escrever a música sozinha. Esse EP mesmo eu fiz com um grupo de 3 pessoas. E aí eu não tenho esse ego de, eu quero escrever tudo. Mas eu tenho essa necessidade de fazer parte do processo, porque é um processo que eu gosto muito. Para mim, como artista, os 2 lugares que eu mais gosto e que eu me sinto mais feliz é quando eu estou no estúdio criando e quando eu estou no palco executando o que foi criado no estúdio. Para mim, assim, os 2 melhores lugares para estar, sabe? Rubi, eu tô curioso. Você pode cantar alguma palhinha? Claro. Pra gente? Vou cantar então um Lalá, que é essa música que eu fiz falando sobre o cabelo. Canta o falando que você sobre quiser. O que você quiser. Essa música eu fiz por esse processo de aceitação. E ela fala assim: eu gosto de todas as minhas versões, mas nada se compara ao original. Eu vou mudando com as estações, você nunca vai me encontrar igual. Trançando o cabelo é minha raiz, contando histórias que eu já vivi. Solta o tambor que eu fico feliz. Me olho no espelho e me sinto tão minha. Eu me amo sozinha, sou a melhor companhia. E hoje eu tô tipo, la la. E hoje eu tô tipo, la la. Foda. Essa letra é sua. Sim, e eu queria muito falar sobre isso, tipo, trança no cabelo, minha raiz, porque quando eu comecei a estudar, eu vi alguns estudos falando que na época da escravidão, eles usavam esse tipo de trança, que é o trança na gola. Você vê que tem um desenho aqui todo. Nossa, que lindo. É uma arte mesmo, né? Você vê que é milimetricamente feito. É um desenho, né? É um desenho. Existe uma teoria que eu não tenho conhecimento da veracidade, do quanto isso acontecia, da recorrência disso, mas que na época da escravidão, as mulheres trançavam rotas de fuga através das tranças no cabelo. Então, é uma cultura que traz toda uma história, sabe? É toda uma conexão, é toda uma vivência. Não é só uma questão de embelezamento ou apenas de estética, sabe? Tem essa questão da autoestima e da construção de uma cultura mesmo, sabe? Da resistência de um povo e da sobrevivência de um povo. E tem vídeos, inclusive, que eu vi na internet de mulheres trançando grãos dentro da trança. Então, tipo assim, tem esse lugar também
antigamente, que quando aconteceu alguma fuga e tal, tinha grãos que eles colocavam na cabeça para plantar. Isso aí eu já vi futuramente. também. Então, existe toda uma questão de sobrevivência, sabe? É um afrofuturismo mesmo, né? Uma forma de existir, de resistir àquele sistema que era imposto. Sim. Então, eu comecei a encontrar uma força gigantesca. E eu comecei a falar, caramba, é isso. E aí eu comecei a trançar minha mãe. Eu me lembro que esse processo de trança sempre existiu. Mesmo quando eu alisava o cabelo, às vezes minha mãe trançava meu cabelo para facilitar, porque eu tenho muito cabelo, meu cabelo é bem enroladinho e tal. E aí ela trançava meu cabelo para facilitar, às vezes na escola, para não pegar piolho, né? Porque tinha muito isso também, né? Aquele negócio de piolho. Aí o cabelo solto para a escola, voltou, tem que tomar aquele remédio horrível, Sim. é uma coisa, uma questão. Então, esse processo... E é um processo de autocuidado da comunidade, sabe? De você trançar outra pessoa. E aí, quando eu passei pela transição, eu comecei a trançar meu cabelo sozinha. Eu comecei a aprender. Eu faço esse tipo de trança, eu consigo fazer esse tipo de trança sozinha, mas eu prefiro 1 milhão de vezes ter uma pessoa incrível fazendo para mim, poder conversar, poder trocar coisas, sabe? E sem contar também que fica mais bem feito, né? Porque esse tipo de Isso é uma arte, divisão, né, que a pessoa aqui para faz fazer é também, difícil, né? é difícil. É. Eu acho que eu faço melhor em mim as tranças soltas, que é mais fácil, né, sabe, de executar. Mas aí foi uma questão que eu queria trazer na música. Eu falei assim, eu quero falar sobre isso na minha música, porque eu me encontrei muito nesse lugar. As tranças foi um instrumento muito importante para minha transição capilar. Talvez eu teria desistido se não fosse por elas. Porque eu não sabia como cuidar do meu cabelo, achava que meu cabelo ficava feio de qualquer jeito. Então eu comecei a usar turbante. E aí era muito engraçado, né? Porque o pessoal associa muito a estética à religião, né? E as religiões de matriz africana são muito criminalizadas dentro do contexto, dentro do nosso país. O racismo ele existe de uma forma estrutural e é muito enraizada. Então, até mesmo dentro da igreja, né? Então, tipo, eu tive essa vivência de ter demonizada essas instituições, né? Essas religiões. E aí eu consigo ter essa visão de ser uma mulher negra e de saber que existe essa cultura e que existe esse lugar e que pessoas que são como eu e que têm uma fé, que praticam uma fé diferente da minha, são julgadas por isso, são criminalizadas por isso, e são tratadas de forma, sabe, discriminatória. E aí, quando eu comecei a usar turbante, as pessoas achavam que, por eu estar usando turbante, eu estava fazendo algum tipo de religião, de alguma coisa. E hoje em dia está mais comum, né? Mas quando eu comecei a usar turbante de novo, tanto a transição quanto o turbante, na minha realidade, porque Minas é muito tradicional, sabe? Não é que nem São Paulo, que você vê gente de uma diversidade. Né? O pessoal é muito tradicional, tanto é que o Minas é um lugar conhecido para quem tipo, quer construir família, ficar quietinho, sabe? É um lugar bom para isso, sabe? Inclusive BH, mesmo sendo a capital, é um lugar bom para quem quer construir família e ter uma segurança maior e mais tranquilidade, porque é super tradicional, né? São pessoas mais fechadas ali. E aí, quando eu andava em BH, então, meu amor, era um ET. Eu gosto de volume, né? Meu cabelo black, eu quero ele chegando assim, sabe? Eu quero que ele ocupe espaço. E o turbante, eu fiz um turbante gigante, eu colocava uns brincão gigantes, eu ficava me achando. E aí minha mãe fala, que isso, filha? Como é que estilo é esse? Eu falava, mãe, eu sou aqui, ó, entendeu? Aqui é a cultura negra. E aí eu falava, você vai ter que usar também. Aí eu ficava perturbando ela, e ela, não, eu não gosto de turbante, eu não sei. E aí eu comecei a aplicar, comecei a fazer trança na nela. E aí foi mudando a autoestima dela, ela conseguiu passar pela transição, conseguiu ver o cabelo natural dela, que a minha mãe tem um cabelo crespo, e o crespo, ele tem uma força, porque o meu cabelo, ele é mais fino. O cabelo da minha mãe é mais grosso. Ele tem sabe, ela tem muito cabelo, ele tem uma força e a trança fica perfeita, fixa mais. Quanto mais crespo é o cabelo, mais fixação da trança e mais bonita ela fica, sabe? Porque ela resiste mais na cabeça. Tanto é que cabelo liso como o seu, você faz trança, ele espiga fácil, não resiste tanto. E aí eu comecei a mostrar para ela, falar, olha que lindo essas tranças. E aí eu fazia desenhos na cabeça dela. E aí, tipo, toda essa questão foi sendo trabalhada. Está sendo trabalhada, na real, né? Porque eu continuo com esse processo. Tem a ver com quem você é, né? Sim, total. E foi muito legal, porque durante a transição eu comecei a fazer a trança no meu cabelo. E eu comecei a trabalhar também. Foi uma fonte de renda. Eu comecei a ganhar um dinheirinho trançando. Eu já trabalhei de várias coisas diferentes. Já fiz muita coisa na minha vida. Tipo, já vendi salgado na escola para ganhar trocado. Eu fazia de tudo, eu já olhei criança, já, sabe, um pouquinho de tudo mesmo. E aí eu já trancei muitas mulheres, então eu tinha essa conexão de estar cuidando da autoestima de outra mulher, e eu adorava isso. Já fiz, inclusive, trança de graça em várias meninas, porque elas não tinham condição, e eu sabia que ia fazer muita diferença para elas, para a autoestima delas, aquela trança, e eu fazia por amor, sabe, para ver a pessoa bem, sabe, para ver ela feliz, para ver, tipo, eu ficava imaginando. Minha mãe sempre me ensinou isso, olha, faça para os outros o que você gostaria que fizesse por você.
E aí eu ficava assim, se eu não tivesse dinheiro, eu quisesse muito uma trança, eu gostaria muito que alguém fizesse, sabe, pra mim. Claro. E aí eu fazia, e Deus me retribuía de várias formas diferentes, sabe? Eu não faço buscando essa retribuição, mas acontece, né? A vida é um karma, você dá e recebe. Você recebe aquilo que você está projetando para as pessoas. Então é uma troca gostosa. Eu gosto de ter essa troca, sabe? Com as pessoas, de poder fazer. Que incrível É muito isso. gostoso. Olha, Rubi. infelizmente, eu tô assim, ó. Fluiu muito, né? Nossa, a gente já tá quase 1h30 finalizando. aqui Gente, eu falei que conversando. eu falava muito. E olha, se deixar, meus amigos, eu fico aqui Não, vai ter a até parte amanhã. 2 Vamos e a fazer parte parte 3, dois. pelo amor Que de nem Deus. a minha peça. que tem várias Ah, eu vou partes. amar, eu É. vou amar. Eu adorei conversar com vocês. Muito Olha, bom. Foi assim, incrível. eu amei te conhecer. Ah, E obrigada. de verdade, assim, eu tenho certeza que você vai brilhar muito Amém. e Muito crescer obrigada. muito. E, nossa, espero que você volte aqui. Ai, gente, por favor, eu quero falar mais. Não, eu Pelo amo porque- amor falar. de Deus. E A eu, gente- e eu quero encher o seu, eu quero ver Muito. mais você. Pelo amor de Deus. Ah, eu tô muito Ó, feliz de poder compartilhar muito com vocês. obrigado por ter vindo também. Eu vou te pedir pra gente finalizar. Parece que eu tô Cantando, emocionado, tá? né? Mas é sempre o protetor no olho. Mas eu vou te pedir pra você falar rapidamente quais são os seus passos aqui. Eu soube que você estava na Europa agora e tudo mais. Quero saber qual que é a sua ideia pra sua carreira agora e que você cante mais uma pra gente, por Pra gente favor. finalizar com a música. É. Fala aí, como é Pra- que tá? Conte pra gente, como é que tá os próximos passos. Olha, eu, nessa conexão com a cultura e tudo mais, eu me apaixonei muito pelo Afrobeat. E a gente tem o Fela Kuti, que foi o propulsor do Afrobeat dentro da África, que fez um movimento cultural, né, e político, né, dentro da África, através da música e dessa comunidade. E eu me apaixonei muito pelo Afrobeat, pelo Amapiano, que é um estilo que está dominando a Europa, domina a África. É um estilo característico da África do Sul, que nasceu em 2012, e ele tem uma linha de baixo muito diferente, sabe? Umas linhas de piano. E, sabe, o tempo da música é diferente. E quando eu escutei essa música, eu fiz uma viagem, assim, uma viagem transcendental, assim, sabe? Eu fui, parece que nos meus antepassados, eu tive uma viagem energética real. E é uma música que traz ancestralidade muito forte. E eu amei esse estilo, e eu fui para a Europa, para Portugal, e eu encontrei pessoas, produtores que trabalham nessa linha, e eu fiz algumas músicas nessa linha, e fiz alguns híbridos, que eu fiz algumas coisas com refrão em inglês, algumas coisas com português, fiz algumas misturas, de misturar um pouquinho do funk, né, que vem dos tambores, né, vem desse lugar. Com esse trabalho, e eu estou fazendo aí uns experimentos. Eu quero muito trazer esse estilo para o Brasil. A gente tem uma população com mais de 54% da população negra, e eu acho que a gente precisa trazer essa cultura mais incisiva, sabe, com mais força. E o Afrobeat traz essa dança, sabe, traz essa malemolência, esse negócio gostoso que a gente já tem de natureza, né? Então eu quero poder agregar esse estilo. Estou fazendo músicas mais nesse estilo, então aí já estou dando um spoiler, uma piano, Afrobeat, entendeu? Uma dança mais aqui embaixo, Afro House. Eu estou curtindo muito esse estilo. Vou trazer coisas nesse estilo para vocês, mas trazendo sempre a linha pop, que é o lugar que eu estou me colocando atualmente, sabe, dentro do mercado, né? A gente precisa escolher um nicho, escolher uma prateleira. Então eu tento trazer essas referências que eu tenho da Black Music, porque tipo, as minhas referências é a Black Music no total, mas de uma forma contemporânea, atualizada, sabe? Então é isso que vem por aí. Então, Rubi, mais uma vez, obrigado por ter vindo. E você que está aí em casa, se inscreve no nosso canal. A gente também está no Spotify. Rubi também está lá? Sim, por favor. RUBY, tá, gente? E no Instagram é Rubi com Y oficial. Cara, Instagram a gente vai ter que cortar porque é marca. Brincadeira. Mentira! Então canta pra gente encerrar de novo, por favor. Ele quer a minha vibe, ele quer o meu sorriso, ele quer o meu rubi. Mas se aguenta a minha loucura, aí eu me rendo. Me traz café na cama, diz que me ama. Me sinto aceita, me elogia, diz que eu sou perfeita, que eu sou rainha, nego, desse jeito eu vou me apaixonar. Eu sei que às vezes tenho medo, mas eu prometo abandonar esse segredo.
Não tem mais segredo, não tem mais segredo. Chega, me pega de jeito, vara, madrugada, controle de nada, tapa, tapa, papatinho. Chama nesse beat que eu me enrolo no flow. Uhul! Obrigado, Vi!